Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de número 31. Marcos 7, 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te ou abre-se. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então, Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas, quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para falar de que no multiforme trabalhar de Jesus, Ele faz tudo muito bem, eu gostaria de trazer rapidamente uma reflexão aos irmãos que eu andava pensando hoje, que tudo que nós precisamos fazer na vida, como seria bom se nós tivéssemos um manual exatamente catalogado por assunto, todo tipo de problema, todos os afazeres, a gente tivesse uma rotina estabelecida, organizada de como fazer. Como seria bom se tivéssemos uma grande biblioteca, onde os livros fossem classificados por assunto, por tipos de problemas, por ordem alfabética, e que fosse facilmente acessível às pessoas para pegar um livro daquele e resolver o seu problema quando você seguisse passo a passo cada instrução. Ou então, trazendo para a modernidade, imagine um grande sistema de computador disponível na internet, onde todos poderiam acessar através do Zap, de celular, como for, e você colocava o problema que você estava passando, a sua dificuldade, e de repente aparecia na sua tela a solução para os seus problemas. Como seria maravilhoso! Mas o fato é que, da teoria para a prática, não existe uma regra rígida, não existe padrões de soluções de forma genérica para as pessoas. Existe uma solução para um determinado problema que se adequa para a minha vida. Existe uma solução, de repente você pode estar passando o mesmo problema, um problema similar, mas de repente a solução já é diferente para você, porque existem indivíduos diferentes, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu histórico de vida, cada um é uma soma desde quando você nasceu até hoje, de vivência, de experiência, de marcas, de decepções e acertos. Então, para cada um existe uma solução diferente, específica, mesmo que os problemas sejam parecidos. Isso na psicologia, quando você trabalha sobre atendimento, você observa uma das regras, é exatamente que você não deve ouvir alguém, aquele problema de alguém, e pegar algo que você passou e você já traz como solução, como se fosse um padrão estabelecido para aquela pessoa, que aquela pessoa ao ouvir já estaria com tudo resolvido. Não é assim, não é uma receita de bolo. Existem as diversas formas de se trabalhar, existem as diversas formas de se agir, existem os detalhes, as nuances dos problemas de cada indivíduo. E sobre isso, irmãos, que eu gostaria que nesse texto ao qual nós lemos, no versículo 31, você pudesse acompanhar conosco, se você está aí com a sua Bíblia. E nós observamos que no versículo 31, quando começa a narrar a história que Jesus, ele depois de partir da região de Tiro,
Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele praticamente na metade do livro, ele traz os milagres de Jesus. Ele evidencia um Jesus messiânico que faz milagres poderosos. E mais ou menos na metade do livro, ao final, começa o percurso da paixão de Jesus, que culminará com a sua morte e ressurreição. Então o livro ele traz essa narrativa, e o que é curioso é que este milagre apenas é registrado no livro de Marcos. No livro de Mateus e de Lucas, que são sinóticos, que narram a vida de Jesus, a história de Jesus, não traz esse milagre. E o que é bastante interessante observar, a peculiaridade desse milagre, é que ele é um cumprimento de uma promessa de Deus ao seu povo, registrado no livro de Isaías, capítulo 35, quando Deus fazia uma promessa e dizia que viria novos tempos, e como consequência da obra messiânica salvífica, os surdos ouviriam, os mudos falariam, os cegos viriam, e o povo de Deus glorificaria o Salvador. Então nós observamos que nesse contexto o povo procurava um rei homem, um rei que pudesse tirar o imperador Herodes, pudesse tirar o governador do seu mandato, um rei que pudesse humanamente resolver as causas daquele povo politicamente falando. Mas o fato é que Jesus estava em seu ministério messiânico, já se apontava para o início da sua paixão, e ele precisava fazer ainda algo. Não era tempo ainda dele passar em Jerusalém, na Galileia, não era tempo ainda, ele estava se esquivando. Por isso que os milagres, a gente pergunta, mas por que Jesus não queria divulgar os milagres? Por que Jesus não queria dizer? Porque Jesus não queria antecipar o tempo. Herodes estava na cidade querendo matar Jesus, querendo prender Jesus, ameaçado. O povo estava atrás de Jesus por conta dos milagres de Jesus, por conta dos pães multiplicados, por conta dos milagres que Jesus executava. Mas ainda poucos daquele povo que acompanhava Jesus, que fazia parte daquela multidão, estava enxergando Jesus Salvador. E então nós observamos aqui um primeiro ponto de que responde à pergunta: por que Jesus, em seu multiforme trabalhar, faz tudo muito bem? Ou seja, por que Jesus, na sua forma de trabalhar específica para cada um de nós, porque somos indivíduos diferentes, não existe ninguém aqui igual ao outro, porque Jesus trabalha de diversas formas diferentes para cada um? Por que será? Mas uma coisa é certa, que ele trabalha de diversas formas, mas tudo que ele faz muito bem. Isso é uma convicção que nós já temos. Nós podemos sair daqui já com essa convicção, que Deus trabalha de diversas formas, mas ele faz tudo muito bem, ele faz tudo perfeito. Glória a Deus. E nós observamos que esse Jesus que faz tudo muito bem, que trabalha de diversas formas, ele é bom e é misericordioso. Nós observamos aqui no versículo 31, parece que não tem nenhuma informação essa narrativa quando diz que Jesus está passando em Tiro novamente e em Decápolis. Decápolis era uma cidade, irmãos, de 10 cidades, um complexo de 10 cidades, se chamava Decápolis, cidades gentias, e que Jesus anteriormente já tinha passado por estas cidades. Quem lembra do fato quando Jesus foi até aquele endemoniado gadareno, e Jesus fez aquele milagre, o povo estava preocupado com os porcos, e Jesus libertou aquele homem, transformou a vida daquele homem, e depois aquele povo, ao invés de glorificar a Deus, foram querendo perseguir Jesus, criticando Jesus, e Jesus saiu de lá. Jesus poderia muito bem, se fosse de repente um de nós, poderia, dali mesmo eu não volto, porque eu fui lá levar salvação, eu fui lá socorrer um homem que estava precisando, e ó como é que as pessoas se comportam para comigo. Mas ele é bom, é um dos atributos de Deus. Deus é bom, glória a Deus.
Então Deus é bom e é misericordioso. A sua bondade como atributo significa, como diz um teólogo, Wayne Grudem, digno de aprovação. O que podemos aprovar? Como é que nós podemos dizer que Deus é bom? Será que eu que tenho que ter a condição de analisar se Deus realmente é bom? Será que eu tenho capacidade como ser humano de analisar se Deus é bom? No meu conceito, não tenho condição. Eu não tenho a mínima condição com a minha inclinação para o pecado, com o meu dia a dia, com muitas vezes com meus interesses individuais. Eu não tenho a capacidade de dizer: Deus é bom em sua plenitude. Por que isso? Porque, irmãos, Deus é bom e é perfeito, e a sua bondade tem a ver com a sua perfeição, e tem a ver com a sua misericórdia. A bondade de Deus, quem define a bondade de Deus é Ele mesmo. A bondade de Deus é um atributo de Deus que está presente nele e em seus atos. Então é necessário que Deus comece a se revelar para nós, para que possamos começar a discernir que Deus é bom. E essa bondade, conforme esse teólogo diz, que é um parâmetro definitivo do que é bom. Jesus afirma em Lucas 18:19: ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ninguém é bom como Deus. Ninguém é bom como Deus. Ninguém é, traduzindo, perfeitamente bom como Deus. O salmista, quando fala da bondade de Deus, também diz: o Senhor é bom. Ou exclamam: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus ter criado você, Deus ter criado os céus, a terra, Deus disse que fez tudo muito bom. Mas o que foi que aconteceu para as coisas não ficarem tão boas assim? Como é que, se Deus me criou sendo bom, e como é que agora eu não tenho a capacidade de dizer que Deus é bom? Por conta do pecado. Por conta do pecado que corrompe o homem. Por conta do pecado que enraiza em nosso ser e não consegue, e ofusca a nossa visão, enrijece o nosso coração, trava a nossa mente, e nós não conseguimos discernir a bondade de Deus presente nas coisas. Não conseguimos discernir a bondade de Deus presente no mundo. Não conseguimos discernir a bondade de Deus presente na criação, e louvar a Deus porque Ele é bom. Deus é a fonte de bondade, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Eu estou sentindo a falta do presbítero Severino, não só por sempre ser um homem de Deus, mas também porque ele sempre traz água aqui para mim, minha boca está... Obrigado, irmão. Então Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus é a fonte de toda a bondade. Todas as coisas boas, agora as coisas boas que Deus nos coloca que é bom, não as coisas boas que a minha carne diz que é bom, mas as coisas que Deus me revela através da sua palavra que é bom, através da transformação do meu caráter, que me faz enxergar as coisas boas neste mundo. Deus é bom. Deus só faz o bem para os seus filhos. Tem gente que gosta de pregar um Deus que faz o mal, um Deus que amedronta. Não é vontade de Deus chamar ninguém como um Deus carrasco. Não é vontade de Deus escravizar você pelo medo. Não é vontade de Deus, isso é papel da religião. A religião mata, mas Deus, Ele o atrai com a sua bondade, com as suas misericórdias, com o seu amor, com o seu favor. A religião escraviza você, nos escraviza com o peso do medo, com o carrancudo medo
com o fardo pesado do medo. A religião também nos prende com a ganância, com o interesse de querer algo bom da parte de Deus, algo bom que eu acho que é bom para mim, com a minha consciência imperfeita. Então, como diz o salmista, no Salmo 84, versículo 11: nenhum bem sonega aos que andam retamente. No mesmo contexto, Paulo garante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus é bom e é misericordioso, dois atributos imutáveis de Deus. Ele nunca, jamais deixará de ser bom, nunca, jamais deixará de ser misericordioso, porque esses são atributos de Deus, e Deus é imutável. Misericórdia é a bondade divina para os angustiados e aflitos. Nós encontramos diversos exemplos da misericórdia do Senhor, quando o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outro momento, quando Jesus estava cansado e aquela multidão que o acompanhava, e os seus discípulos diziam: olha, despede eles. E Jesus viu aquele povo como ovelhas sem pastor, e foi acometido de eterna compaixão. Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso, Jesus é bom, é misericordioso, e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos em sua presença. É misericórdia, é amor, é bondade, glória a Deus. Davi declara em Salmo 103, versículo 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Davi, em um momento de angústia, de tribulação, ele diz: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Como é bom estar nas mãos do Senhor, porque nós sabemos que Ele trabalha, Ele faz de diversas formas, mas sabemos que Ele faz tudo muito bem. E esse muito bem que Ele faz, que Ele trabalha de diversas formas, que às vezes eu não entendo, eu não sei como é que Ele está trabalhando, mas eu posso descansar em seus braços, porque eu sei que Ele faz tudo muito bem. Eu sei que Ele cuida de mim, porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso. Não sou eu com minhas fraquezas que vão fazer Ele mudar. Ele permanecerá bom, Ele permanecerá misericordioso, porque esses são atributos imutáveis dEle. Eu mudo, porque eu sou falho. Eu mudo, eu posso ficar chateado, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas Deus permanece bom e misericordioso. Paulo chama Deus Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Foi bondade, foi misericórdia. Foi bondade sim, e foi misericórdia. Aleluia. Um Deus como o nosso Deus, tão grandioso, se humilhou em forma de homem, se despiu de sua glória, se fez em semelhança de criatura, e veio para me salvar e para te salvar. É bondade, é misericórdia, é graça. Aleluia. Glória a Jesus. Em seu multiforme trabalhar, ou seja, em suas diversas formas de trabalhar, Jesus faz tudo muito bem, porque não segue o formato padrão do homem. Acompanhe comigo, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou do meio da multidão e em particular colocou-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Então, levantando-se os olhos ao céu,
suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Glória a Deus. Deus trabalha de diversas formas. Uma parte daquela multidão trouxe um homem surdo e mudo, trouxe para Jesus aqueles a quem eles estavam reconhecendo como que poderia fazer um milagre. Talvez nem todos reconheciam Jesus como Messias e Salvador, mas certamente estavam apontando a Jesus como alguém que poderia curar aquele pobre homem. Mas o fato é que eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, coloca as mãos sobre ele e cura este homem, Jesus, colocando as mãos sobre ele. E Jesus começa a nos dar uma lição. Não é da forma que nós queremos, não é da forma enrijecida, não é da forma padronizada, não é da receita de bolo que Deus vai resolver os problemas que nós temos, que cada um de nós temos, com a mesma solução que Ele resolveu para um irmão amigo nosso, um irmão conhecido, um testemunho que nós ouvimos. Os testemunhos, as experiências servem para fortalecer a nossa fé, para edificar a nossa fé, mas Deus trabalha de forma multiforme, de forma diversificada com cada um de nós. E trouxeram e disseram: Mestre, coloca a mão sobre ele. E Jesus primeiramente tirou aquele homem do meio da multidão, se afastou com aquele homem e começou a fazer diferente, como Deus age de forma diferente. Alguns poderiam pular e dizer: mas mestre, anteriormente o Senhor só deu um comando e o demônio saiu. Anteriormente o Senhor foi tocado e uma mulher de fluxo de sangue foi curada. Faz daquela forma. E Jesus começa a ensinar diferente. Deus começa a nos ensinar diferente, que Ele age diferente, Ele age de diversas formas, porque Ele é Deus, porque nós não conhecemos os seus caminhos, porque seus caminhos são mais altos do que o nosso, mas podemos ter uma certeza que Ele faz todas as coisas muito bem. E Ele tirou aquele homem, tocou em seus ouvidos, tocou na sua língua, cuspindo, tocou na sua língua. Aquele homem surdo e mudo não poderia ouvir a voz de Jesus, mas ao tocar nos ouvidos daquele homem, ao gesticular na língua daquele homem, Jesus estava falando com gestos e sinais, estava despertando a fé daquele homem, estava comunicando àquele homem que poderia fazer um milagre, poderia, aleluia, aumentar a fé daquele homem, poderia fazer a obra maior que aquele homem não conseguia fazer. E aquele homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que tocou com misericórdia, com amor e com bondade nos ouvidos daquele pobre homem, e tocou na língua dele, e com um suspiro, ele demonstrou àquele homem que estava orando ao Pai, e ele fez uma oração. Aleluia, demonstrou também com o seu suspiro que se importava pela dor daquele homem, se importava pela causa daquele homem. E aquele homem, imediatamente ele foi curado, imediatamente ele passou a ouvir e a falar perfeitamente. Jesus não procurou holofotes, Jesus não evidenciou com estardalhaços aquela cura, Jesus não chamou a multidão e disse: olha o que aconteceu. Mas Jesus, pelo contrário, foi para um lugar reservado e ainda disse para aquele homem que glorificava a Deus. E neste momento se cumpriam as promessas de Deus em Isaías capítulo 35, que diz assim, glória a Deus, versículo 4 a 6: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto
e ribeiro no ermo. Glória a Deus. E Jesus fez um milagre maravilhoso na vida daquele homem, dando uma grande lição. Sabemos que existe surdez congênita, quando nasce com a deficiência física, a pessoa nasce com aquela deficiência. Sabemos que existe a surdez temporária, quando uma criança está aprendendo a falar e temporariamente ela é surdez, no sentido de que ela não sabe ouvir e ela não discerne os sons para poder se comunicar. Sabemos também que existe a surdez artificial, daquela pessoa que fala outra língua e ao você falar, por exemplo, no português para uma pessoa que fala inglês, ela não vai entender. Existe também a surdez moral, aquela surdez de quem não quer ouvir, aquela surdez de quem escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa é a pior das surdez. Essa é a pior, é a surdez moral. É a surdez que, quando vem uma exortação da parte de Deus, uma palavra que Deus nos fala para nos corrigir, para nos ensinar, para nos adestrar, para nos direcionar em uma vida de santidade que agrada a Ele, nós fingimos que não é conosco. Nós pensamos, deve ser com o irmão da esquerda, com o irmão da direita, deve ser com o irmão que não veio. Se fulano não estivesse aqui para ouvir essa palavra. Essa é a pior surdez. Mas em seu multiforme trabalhar, Jesus faz tudo muito bem, porque além do que podemos, porque Ele faz além do que podemos perceber. Ou seja, nas suas diversas formas de trabalhar, Jesus faz muito além do que podemos perceber. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para o seu povo. Deus tem preparado para você. Você é povo de Deus. Você é povo que escuta a voz do Senhor. Você é povo que escuta a voz do seu bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, Jesus. Glória a Deus. Continuando a passagem, Jesus, eu queria trazer em evidência essa expressão efatá. Significa abre-se. Não é uma palavra mágica, era uma palavra em aramaico, em que aquele pobre homem surdo e mudo, ele falava no aramaico. Ele nasceu num contexto aramaico, e Jesus, em sua língua, ele falava também aramaico. Então Jesus diz efatá, não é uma palavra mágica em si, mas Jesus estava dizendo, abre-se. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os perseguidores, para os escribas, para aqueles religiosos: olha, Deus pode abrir os seus ouvidos espirituais, Deus pode fazer você falar espiritualmente, Deus pode tirar o bloqueio da sua vida. Jesus estava comunicando a eles, através daquele simbolismo, que a palavra de Deus poderia chegar para eles, fazendo toda a diferença. Deus diz efatá para você esta noite, não como uma palavra mágica, mas como um abre-se, como um despertar, como a partir de agora você pode ouvir o que você não ouvia ou que não queria ouvir. Você pode dar mais ouvido à voz de Deus. Você pode dar mais ouvido à voz de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Você pode passar a falar quando você ouve a voz de Deus. Você pode falar, aleluia, que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus liberta, porque você está escutando que Ele te ama, que Ele salva, que Ele te liberta, que Ele veio para te salvar, que Ele veio para te libertar. E dessa forma o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia te constrange de tal forma que lhe compele, que lhe leva a dizer, e não há ninguém que segure você falar que Jesus te ama, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva. Que seja uma noite de efatá na minha e na tua vida. Que seja uma noite de despertar.
Que seja uma noite em que eu comece a ouvir certas coisas que eu tampava meu ouvido, para que não se cumpra a palavra de Deus em minha vida de forma desobediente, quando diz que haverá um tempo, e nós já estamos nesse tempo. Mas eu espero que não tenha ninguém aqui que esteja inserido nessa promessa que diz e que as pessoas terão seus ouvidos comichando ou coçando quando ouvir as verdades bíblicas, as doutrinas, a palavra de exortação. Deus trabalha de diversas formas e temos a certeza de que tudo que Ele faz muito bem, porque Ele é bom e é misericordioso. Algumas pessoas admiram a Jesus, mas não seguem a Jesus. Algumas pessoas admiram os milagres de Jesus, mas não ouvem a Jesus. Algumas pessoas acham bonito ver o trabalhar de Jesus na vida das pessoas. Como é bonito aquele moço, aquela moça crente, como é diferente, mas não aplica para si mesmo. E Jesus quer comunicar para você, efatá. Jesus quer abrir o teu ouvido, Jesus quer abrir o ouvido, aleluia, espiritual, para que verdadeiramente você receba a palavra efatá, o comando do alto espiritual, e você saia daqui com o milagre da parte de Deus. Efatá, glória a Deus. No versículo número 37, o último versículo, diz assim: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Surdo espiritual, meu irmão, é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Surdo espiritual é o filho que não escuta os conselhos do pai. Surdo espiritual é o pai que não dá ouvido a seus filhos. Surdo espiritual é o marido que não escuta a sua esposa. Surdo espiritual é a esposa que não escuta o seu marido. Surdo espiritual é aquele que vê as pessoas na rua, que gritam, clamam por socorro e não dá ouvido. Surdo espiritual é aquele que escuta a verdade e aceita em partes. Essa parte dá para mim. Opa, mas isso daqui não dá. Isso daqui é para outro. Surdo espiritual é aquele que escuta alguém falar de uma seita, uma heresia, uma aberração, e não se imposiciona para poder fazer a diferença comunicando a palavra de Deus. Surdo espiritual é aquele que escuta os gritos de socorro de um vizinho que está sendo agredido e se omite, ficando do lado do agressor, do lado do que está errando. Existe muita surdez espiritual. Surdos são os insensíveis de coração ao clamor da fome. Mudos espirituais são aqueles que não falam com palavra sincera. Mudos são aqueles que não falam a palavra amiga ao próximo. Mudos são aqueles filhos que não falam mais com o pai. Mudos espirituais são aqueles pais que não têm tempo para falar com seus filhos. Mudos espirituais são aqueles maridos que não têm tempo para falar, dialogar com a sua esposa. Mudo espiritual é a esposa que não tem tempo, não conversa com o seu marido, prefere conversar e fofocar com outras pessoas. Mudo espiritual é aquele que não fala a palavra de Deus. Mudo espiritual é aquele que não comunica as verdades divinas. Mudo espiritual é aquele que não se posiciona diante do mundo, fazendo a diferença, comunicando através da atitude que é filho de Deus. Mudo espiritual é aquele que
envergonha o Evangelho com palavras torpes, ao invés de proferir palavras que edificam, conversa palavras que não edificam, palavras obscenas. Esses são mudos espirituais. O mesmo que criou os céus e a terra, Ele faz tudo muito bem. E esse Jesus Cristo, Ele me pergunta e te pergunta: em que parte da sua vida você precisa que Ele toque? Em que sentido da sua vida Jesus precisa tocar? E com um suspiro clamar ao Pai, porque hoje Ele é nosso advogado, está à destra do Pai, advogando a nossa causa. Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar o milagre, Ele quer nos dar a vitória, mas Ele quer fazer a diferença na minha e na tua vida. Ele quer bradar, efatar, e as portas se abrem para você. Mas você quer dar ouvido a Ele? Você quer falar com Ele? Mudo também são os lábios fechados que não oram a Deus. Finalizo essa mensagem citando a letra de uma música, de um cântico de adoração, que fala das obras maravilhosas de Deus. Jesus trabalha de diversas formas, faz tudo muito bem. Esse Jesus, que é nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nele podemos confiar, sabendo que, se não compreendemos o seu trabalhar, mas temos a convicção que Ele faz tudo muito bem. Glória a Deus. Alguém sabe cantar aqui o louvor: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso? Alguém do louvor sabe cantar esse hino? Eu não vou cantar, irmão, mas eu vou recitar aqui. Se vocês lembrarem e quiserem vir, amém? Diz assim a letra dessa música, meditem: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.